Meu nome é Caetano, eu tenho 20 anos de publicidade e computação gráfica. E eu vou mostrar um pouco aqui uma história dos últimos anos. Em 2009, fui convidado pela PSA, Peugeot Citroën, para montar um departamento de computação gráfica dentro do setor de design deles. Eles tinham a necessidade de atender duas necessidades diferentes ali dentro, a área de design e a área de marketing. Então, a gente criou o núcleo de imagerie, atendendo o setor de design e o setor de marketing. O setor de design é o primeiro que eu vou falar rapidamente aqui, porque era visualização interna para eles ali, de apresentação dos carros, validação de produto. Então, a missão maior era a visualização 3D para fazer prototipagem virtual, né? Só para vocês entenderem, o protótipo virtual é entra como uma solução econômica e de tempo também de produção de carro. O processo de criação de um carro, cara, esse negócio está rodando sozinho. Espera aí, desculpa aí. Ok, eu espero que ele fique aí. Esse é o processo de criação de um carro, o workflow, o sketch, depois vem a modelagem classe A, são os engenheiros que pegam o sketch, os desenhos, e trabalham em cima modelam o carro em 3D. Daí, cria-se o protótipo em clay. Protótipo em clay, normalmente eles fazem escala 1:1. É um negócio caríssimo, demorado de fazer e tal. Isso para validar se o design ficou legal e tudo mais. Normalmente tem alterações, volta para modelagem, eles fazem as correções, voltam a fazer protótipo em clay. E isso era o processo antigo que se fazia, e custoso e demorado. Então, a tendência hoje, eu acho que todas as montadoras já trabalham nesse esquema de você fazer um protótipo virtual, uma visualização virtual, 3D, para validar o design do carro. Então, você precisa ter um software que te mostre em tempo real como esse carro vai ficar, para os designers poderem avaliar e a marca aprovar ou não. Isso economiza diversos passos de prototipagem e economiza. Um protótipo em clay, para vocês terem uma ideia, custa mais de R$ 1 milhão. Então, é uma economia monstruosa. E a possibilidade também de se criar várias versões e testar muitas possibilidades, né? Então, esse era um... Oi. Ela é feita em Alias Automotive, da Autodesk. Tem também o Ison Surf, que muitas montadoras utilizam. É um 3D, mas é surface, não é poligonal, né? Exatamente. Então, essa visualização 3D é uma das coisas que a gente fazia lá. Não era a atividade principal, mas era uma das que a gente fazia. E a gente usava o VRED, que é um software da Autodesk sensacional. E eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque, sinceramente, acho que não tem muito como explicar ele, é mais fácil mostrar. Só um segundo. Deixa eu só abrir ele aqui. Ok. Esse aqui é o VRED. Então, deixa eu sentar aqui. Só para vocês terem uma ideia, você tem um carro... Esse aqui é um exemplo da própria Autodesk, mas é um carro que você visualiza em tempo real aqui. O design dele é uma forma de você avaliar ele, inclusive em versões diferentes. Aqui, por exemplo, a gente está com um carro... Deixa eu puxar aqui. Está com um carro branco, troca facilmente de cores. Cenários também, ele funciona com iluminação HDR, basicamente. Então, com isso você consegue ter uma boa visualização em tempo real do carro. Eu não estou aqui eu não estou ativado o Ray Tracing, porque aí ele fica um pouquinho mais pesado.
Mas ativou o Ray Trace, ele começa a calcular aí e fica numa qualidade excelente o carro. Só que fica um pouco mais pesado de trabalhar, pelo menos no notebook. Uma coisa legal dele também é que você consegue simular aqui animações como a abertura de portas. Aqui fazer opa, desculpa aí. Tá bom, volta. Mas ele dá para misturar as animações, é genial. Bom, enfim, dá para botar uns acessórios aqui e tal, testar. Isso aqui é uma das ferramentas mais avançadas para avaliação de design de carro. E é incrível o resultado que ele tem. Ele tem materiais específicos para automotivo, ele é voltado para o mercado automotivo, mas também dá para trabalhar com outros produtos. E, enfim. Esse aqui é o Vered. Eu queria só dar uma mostrada aí para vocês terem uma ideia do que ele faz. Agora, a segunda necessidade, o nosso maior trabalho mesmo, era com marketing, imagens para publicidade. Afinal de contas, a gente tinha ali acesso a todos os modelos 3D. Na mesma área de design tem o pessoal do Color Tree, que são os responsáveis por materiais e tecidos do carro. Então, isso era um banco de referência e informações geniais. E então a gente decidiu fazer isso, até porque o marketing costumava produzir até então com fotografia todo esse material. E quando você compara foto com 3D, fiz um rápido comparativo aqui. Não é que o 3D substitua a fotografia, porque eu acho que isso não existe, mas complementa e soluciona algumas questões. Ele tem a vantagem da criação, em que você não tem limite para fazer algo surreal, enquanto a foto está presa ao mundo real, né? Pós-produção, todos eles passam, tanto foto quanto 3D. A imagem final, você tem uma fotografia, é uma foto exata, enquanto no 3D você gera vários layers e versões do carro na mesma imagem, com essas várias versões e entrega sem layers. As agências de publicidade adoram isso, que eles montam e desmontam como quiserem o material, né? E o investimento que, bom, fotografia, esse alto é relativo, porque, cara, se você for fazer uma foto de um carro em cima de um heliporto em Nova York, cara, o alto vira astronômico. Então, enfim, essa é alguma das vantagens. E, bom, a ferramenta que a gente resolveu usar para a parte de publicidade era o 3D Max. O 3D Max é um software que eu conheço desde os tempos de DOS. Eu trabalho há muito tempo com ele, gosto bastante dele, conheço o Maya, conheço o Softimage e tal, mas para ilustração eu acho um software muito legal. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia, o 3D Max, desde quando eu comecei a trabalhar, que ele era isso aqui. E, cara, você não tinha... Anti-alias era luxo, não existia Ray Tracing, sombra era Shadow Map com 256 pixels, então é brabo o negócio. Era bom para fazer Flying Logo. E os anos passaram, temos trocentas versões, eu pontuei só algumas mais importantes. Eu acho que o que eu acho que é um grande salto do 3D Max é na versão 5 e 6, quando estava com a Discrete, 2002 e 2003. Que ele entra o Radiosity e Ray Tracing avançado, e o ano seguinte vem o Interray, e isso foi um salto. Era algo que faltava melhorar no 3D Max, e isso fez toda a diferença. Ele ficou muito mais legal de trabalhar. Ele é, para mim, um dos softwares mais bem integrados com o Mental-Ray, então é um software incrível. 2011, ali, teve o Max 2012, tem o Craft Director Studio, que a gente já tinha criado esse núcleo na PSA, e é um brinquedinho muito legal para animar carro. Eu vou mostrar um pouco, alguma coisa que a gente fez com ele aí.
Então, chegamos aqui no Max 2015. É uma bela diferença de tela, né? Bom, vou falar um pouco do... Então, qual era o processo de criação do automotivo? A gente tinha as campanhas de publicidade para fazer, tínhamos o acesso a todas as informações para fazer as imagens de carro. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo, dividir em 3 etapas. A primeira eu quis ressaltar que é a pesquisa, porque é uma parte fundamental do trabalho. Vamos começar depois preparação e aí a criação das imagens. Cara, a pesquisa é uma etapa muito importante. Você precisa coletar o máximo de informações do 3D que você vai fazer. Eu acho que isso não é só para automotivo. Qualquer trabalho que você vai fazer em 3D, você precisa juntar o máximo de referência possível para saber o que você vai fazer. Ainda mais se é um trabalho realista, né? Então, a gente começava com o processo de fotografar o carro, fotografar absolutamente todos os ângulos e câmeras que a gente pudesse. Não tínhamos sempre o carro disponível, muitas vezes o carro era lançamento, então eu me lembro o Aircross, por exemplo, foi um que a gente ficou com 2 dias ali, ó, tá ali, vai lá, fotografa, tchau. Então, a ideia era tirar o máximo de foto de todos os detalhes, cada canto dele, mesmo objeto de vários ângulos diferentes para sentir a diferença de comportamento. Lanterna e farol é um negócio que você tem que registrar de várias formas diferentes, porque o comportamento de luz e de materiais, a quantidade de cromos e reflexos é um negócio absurdo. A gente tirava centenas de fotos, principalmente de lanterna, porque é difícil de entender também, né? É um negócio meio... Também interior, todas as referências de tecidos, aqui, por exemplo, saída de ar é um negócio que aqui tem uma textura, nas abinhas ali é liso, não tem textura, mas é um plástico um pouco mais cinza. Enfim, tudo isso a gente queria fazer com muita precisão. Então, juntava o máximo de referência. E um dos principais pontos é o carpente. O carpente é um negócio trabalhoso de fazer. Cada pintura, por mais semelhante que pareça, ela tem uma densidade de flakes, dessa granulação metálica diferente. Tem uma variação de cor aqui, quando você faz uma foto macro, dá para sacar um pouco melhor. Que mudam, tem tons de cores, tem umas mudanças, né? E a gente fotografava de frente, em perspectiva, sentir todas as mudanças que o material fazia. E, como eu disse, também tecido, a gente registrava todo o comportamento e os padrões, né, utilizados. E, bom, isso era a pesquisa, a coleta dessas informações. Aí, preparação é a parte que você começa a botar, a construir o teu carro e a base dele, né, organizar principalmente, né. A preparação é fundamental. Eu faço questão de destacar aqui a organização, porque, principalmente quando você trabalha em equipe, lá a gente tinha uma equipe pequena, mas todo mundo tinha que trabalhar com os mesmos modelos, com os mesmos materiais. De novo, cara. Desculpem. Eu não manjo de PowerPoint, eu manjo de 3D Max. Então, bom, organização, depois... Ok, vamos para a organização. O passo inicial que a gente fazia no 3D Max é definir o Project Folder. Nem todo mundo faz isso, e isso eu acho que é algo fundamental no 3D Max. Você começa dizendo que pasta do projeto você vai trabalhar, porque o Max, dentro dessa pasta, cria todas as subpastas para você organizar seus materiais. Ele cria esse arquivo aqui na raiz, que é o .mxp, que eu queria mostrar um pouquinho ele, porque é um arquivo que eu sempre edito depois manualmente. É um arquivo de texto comum, não tem nenhum segredo. Ele só mostra que tipo de elemento é para que pasta vai dentro do projeto. Então, o Project Folder ali, ser projetos AU, esse verde aqui, né? As outras pastas todas, quando você vai botar uma textura, ele já busca direto na subpasta Maps. As cenas ficam nos scenes aqui, os arquivos Max. O render vem para o render, previews.
enfim. Trabalhar com as pastas relativas e não com o caminho C, projetos, tal, mas sim relativas ao projeto, é essencial, principalmente quando você trabalha com equipe, quando você trabalha em rede, que você tem o projeto num servidor ou num drive compartilhado. É uma forma em que todo mundo mapeia e quando o cara abre no outro computador, vai reconhecer todas as texturas, todos os elementos do projeto, sem maiores problemas. A única exceção que eu faço é o auto backup, que é legal você colocar no seu próprio computador e aí botar uma pasta absoluta, para não misturar teus backups com os do resto da equipe, né? Dentro do 3MX, outra parte importante de organização, que eu acho fundamental, principalmente porque a gente trabalhava com muito elemento 3D lá, era organizar em layers o carro, né? Então, um exemplo básico aqui, nós tínhamos o layer XT base, que era todas as peças do exterior, que são comuns a todas as versões do carro. Então, esse layer ficava com a base do carro da parte exterior. E aí tínhamos exterior nível 1 e nível 2, que você ligava um, desligava o outro, e assim você tinha a versão mais simples, a versão intermediária, a versão completa do carro, né? Era a nossa metodologia de trabalho, a mesma coisa para interior também, câmbio manual automático, sendo organizado e colocando tudo em layers, assim, fica super fácil de você se entender no projeto, né? O modelo 3D, nós trabalhávamos importando ele da engenharia, do software do Alias Automotive, do IceSurf. Esse modelo, ele costumava ser importado, a gente teve que descobrir o processo de importá-lo de maneira correta, e a gente remodelava algumas coisas, principalmente que não eram rígidas, né? Superfícies mais maleáveis, como os bancos, o volante, quando era de couro, quando era coisa assim. Pneu era algo que a gente fazia, claro, separadamente, né? Mas, logicamente, que isso era no nosso caso lá, mas um outro processo também é modelar. Esse aqui é um modelado, e tem caras que fazem isso super bem hoje em dia. Agora, a precisão que você tem de um modelo de engenharia é outra coisa, porque os engenheiros são impecáveis. Daquilo ali vai sair para usinagem, então é o modelo ideal de se trabalhar. Materiais cara, é um assunto vasto, é um assunto que daria para fazer uma apresentação só sobre materiais de carros. O Carpente é do Mental Ray, esse aqui é Mental Ray. A gente trabalhou com o V-Ray também, mas eu gosto bastante do comportamento dos materiais do Mental Ray. O Carpente dele é muito legal, que você consegue trabalhar com flakes. Aqui você consegue, nos flakes, inserir variações de cores também, não precisa ficar uma cor única, né? A gente sempre trabalhava no Slate, e uma coisa que sempre fizemos foi termos Material Libraries, que está à esquerda ali, tem a parte azul, é um Material Library salvo dentro do projeto, da estrutura do projeto, com os materiais de exterior. E o marrom minimizado ali embaixo eram os materiais de interior. Essa era a metodologia que nós tínhamos. Se alguém precisava montar uma cena e pegar, eu preciso do carro o vermelho sangue e tal, rouge, abre esse arquivo, você tem o arquivo correto, a textura correta. Bom, daí começava a criação, a parte de montar as cenas, né? Tem vários passos aqui que eu separei, mas na verdade a gente vai vendo aí porque é meio intuitivo aqui. A primeira coisa era bolar uma cena. A criação de cena começava com buscar referências dentro do conceito que tinha sido bolado. Agora, essas referências, a gente tinha que ser sempre muito alinhado com a campanha, o público-alvo do carro que vai ser trabalhado, né? Então, era muita conversa com a agência e com a área de marketing, para a gente entender qual é o público-alvo, qual é a faixa de idade das pessoas, que tipo de mood, de campanha está sendo utilizada, quais são as frases que os caras usam e tal, para daí a gente decidir que caminho vai seguir.
Isso aqui são umas referências que nós usamos para o DS3, para uma campanha de DS3. A ideia era, primeiro, assim, vamos fazer alguma coisa com Light Paint. Então, vimos algumas poucas referências para ver como o Light Paint se comporta com carro, mas a ideia era não se prender só a referência de carro. Muito pelo contrário, raramente a gente pegava referência de carro para bolar as cenas que a gente ia fazer. Então, a ideia é Light Paint, vamos pegar elementos gaseosos e fogo, fumaça, lava. E eu acho uma parte muito importante você, quando vai bolar a cena, se inspirar em coisas diferentes, e não com o comum. Por exemplo, vou fazer uma cena de carro, vamos abrir as fotos do Netcachou e ver o que tem de legal e tal. Isso era uma coisa que a gente jamais fazia. Esse era o tipo de referência que a gente buscava, né? Tipo de paleta de cores, efeitos visuais, efeitos óticos e volumes de imagem e tudo mais. Então, bom, isso era um pouco a parte de criação de cena. Definida a cena, a gente partia para começar a montar, e eram sempre 4 tipos de cena, assim, invariavelmente. Estúdio eram as imagens que a gente fazia para publicidade, como folheto, para configurador de carro, para o website, né? Normalmente a gente trabalha com vários ângulos e cores diferentes para todas as versões e fazia as imagens sem fundo. HDRI é uma das técnicas mais usadas para iluminação de carro 3D. É um lance de usar imagens HDR para iluminar o carro, né? E existe um mercado enorme de produção de imagens HDR mundo afora, não brasileiro. Mas aqui você pode você mesmo produzir. Dá um certo trampo, mas faz resultados muito legais. Ou fazer a cena inteira em 3D também é uma outra maneira de fazer. A gente fez algumas cenas que ficaram bem legais. E a parte de ilustração, aquelas referências lá eram de DS3, era para essa campanha aqui, que era algo mais liberdade poética, menos compromisso com o real, ainda que os materiais e tudo isso fosse muito bem pré-definido, né? Ângulo de câmera é o próximo passo aqui. Ângulo de câmera é algo que em carro importa muito. O trabalho de design de carro é um trabalho que você tem que saber valorizar de acordo com a forma de vê-lo, né? Então, a câmera correta, a lente com a abertura correta, a distância, a altura, tudo isso são coisas que são definidas entre os designers, montadora, marketing, e a agência também costuma participar desse processo de decisão, para se definir em que ângulos serão trabalhados os carros. Todas as marcas fazem isso, todas as montadoras definem a forma ideal de se apresentar o carro, para que se exponha corretamente o trabalho do design que foi feito nele, né? Para que você consiga visualizar com coerência o design bolado. A gente seguia isso muito para as imagens de estúdio, que eram imagens mais padrões e tal. Agora, as imagens de cena, a gente seguia mais ou menos, tentava manter os ângulos e tal, mas costumávamos brincar com um pouco mais de liberdade. Iluminação, eu acho que é um dos pontos cruciais de se fazer 3D de carro. É muito difícil iluminar carro. É muito difícil iluminar corretamente. Carro dá um trabalho enorme. Basta ver produção fotográfica, por exemplo, você vê que o fotógrafo usa... Os caras fazem 15, 20 ou mais fotos para conseguir depois fazer uma composição e ter uma imagem do carro. No 3D, a grande vantagem é que você não precisa fazer 1000 composições. Você consegue criar até uma coerência maior de iluminação numa cena 3D e iluminar ele corretamente. Agora, o segredo é você ter que iluminar sabendo o que você vai mostrar. Como sempre, ressaltando o design. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um gap que começa a fazer uma curvatura côncava aqui. E isso, você tinha que fazer um highlight que desenhasse isso, que a pessoa que está vendo a imagem entende o desenho do carro. Porque, principalmente Carpente,
material muito reflexivo, então dá um trabalho enorme você iluminar e fazê-lo se entender, né? Entender que curva tem o chanfro, o volume que se cria aqui, essas sutilezas todas, você tem que saber ilustrar legal. E era uma coisa que a gente trabalhava muito, muito no nosso núcleo de imagerie. Era um trabalho difícil de fazer, mesmo em 3D, porque é complicado você acertar. Cara, eu quero uma luz que ilumina aquele ponto ali exatamente, né? Então, uma das ferramentas que nós usamos muito lá é o HDR Light Studio. Esse software é fantástico. Isso aqui é um print screen da tela dele, só para vocês terem uma ideia. Ele gera HDR, você tem ali a visualização em tempo real do carro, né, com material, um shade padrão. E aqui você vai adicionando luzes e colocando elas distribuindo elas no mapa. E vai vendo o resultado ali. E você pode, inclusive, selecionar uma luz e clicar no carro. Ah, eu quero aqui no logo, aqui no para-choque, quero uma luz nesse ponto aqui. Você clica aqui, ele corre no mapa e já te aponta onde a luz tem que ficar. Disso aqui você salva um HDR, exporta para o 3D Max e já tem a iluminação da tua cena, como aquela do 408 que eu mostrei antes. Uma coisa legal que ele integra hoje, ele tem uma boa integração com o 3D Max, cada vez melhor, com o V-Ray, ele tem uma integração fantástica, você consegue trabalhar com o V-Ray RT, visualizando o resultado do HDR Light Studio direto no V-Ray RT, o que é muito legal. Então, essa é uma ferramenta que nos ajudou muito a fazer trabalho de iluminação. Animação, bom, a gente não fazia animação, a gente fazia ilustração. Mas a animação, no fim das contas, é algo imprescindível para fazer mesmo ilustração. Principalmente de carro. Você faz a maioria das imagens que a gente fazia eram imagens dinâmicas, um carro em movimento. Então, você tinha que ter o motion blur das rodas, né, alguns efeitos assim. Então, no mínimo, as rodas você anima. No mínimo, uma parte do trabalho que você faz é de animação de rodas, né? Mas surgiu em 2011 o Craft Director, que veio integrado no 3D Max, e a gente resolveu brincar um pouco com ele, e com isso a gente fez vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho, assim, de simulação de animação. A simulação que a gente fez, o legal do Craft é que você faz essas simulações em tempo real, então põe o volante aqui no computador e sai dirigindo, acelera, vira, freia, tudo mais. Ué lá. E com isso você vê que tem um comportamento físico bem legal. O Craft é super bacana para fazer animação. Nós usamos essas animações, todas estão no site do 408, para demonstrar o sensor de estacionamento, o freio, enfim. Falar. Render. Esse aqui também dá uma palestra inteira só sobre isso, e eu acho que é pouco. Cara, render tem muita coisa, teria muita coisa para falar. É difícil resumir os pontos importantes. Render é muito técnico, tem muita parte chata e burocrática que é de você entender de cada software quais são os ajustezinhos corretos a fazer e tudo mais. E, putz, eu não vi como apresentá-los de forma mais detalhada isso aqui e conseguir falar de tudo. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer sobre render, importante sobre render, é você planejar ele corretamente. Então, você ilumina, acerta os parâmetros para que saia com render de qualidade legal, independente do software que você use. O legal é que você lembrar que depois vai fazer muita pós-produção.
Porque por melhor que fique o render no 3D direto, a pós-produção sempre dá um chance a mais. E isso era o processo que a gente utilizava lá. Nós sempre gerávamos máscaras, normals, esse é um layer fantástico que os softwares 3D fazem. Lighting, reflection, refraction, tudo isso a gente montava separadamente com as máscaras, compunha fazia a composição no Photoshop ou no After Effects quando era animação, mas também renderizava em layers e montava a imagem final. Normals é um layer, não sei se todo mundo conhece, mas o Normals é um layer incrível porque com seleção de cor no Photoshop você consegue pegar ângulos e criar luzes que você não fez na cena, você consegue reproduzir com esse canal. É um canal incrível. Aí vem a pós-produção. A pós-produção é uma parte trabalhosa, mas é juntar tudo isso aí, não tem maiores segredos. É bastante Photoshop, né? Pós-produção é igual ao Photoshop. Vou mostrar uma sequência aqui de uma imagem de pós típica que nós fazíamos, que isso aqui é o render original dessa imagem, e aí fomos compondo aqui várias versões até ajustar todas as luzes, todo o cenário. Uau, ele passou até a imagem final. Ok, então é o resumo agora. Bom, então resumindo, eu falei um monte de coisa aqui, eu vou mostrar um pouco do tudo que eu falei para a gente poder também conversar aí, pergunta, resposta, saber o que vocês, que dúvidas vocês têm e tal. A gente falou que eram dois setores, que eram duas necessidades diferentes que a gente atendia, design e marketing, que o design, o grande lance era a visualização em tempo real para validar o produto, e economia da área de design. A parte do 3D, a vantagem econômica e também de controle de qualidade que gerava para a área de marketing, né? Então, era o nosso principal trabalho. Vimos aí o salto de 3D Max, do DOS para o atual. A parte de pesquisa, que é fundamental na hora de desenvolver um projeto, de registrar o máximo de informações. A parte de preparação, organização, modelo, materiais. E a parte de criação, que a gente falou aí, escolher o tema, o tipo de cena, os ângulos corretos para trabalhar, a iluminação, o trabalho de animação também, para poder fazer um render bacana, gerar o render em vários layers para fazer a pós-produção e chegar no resultado final. Então, eu queria mostrar agora algumas das imagens que a gente fez lá. Esse aqui foi o primeiro trabalho que nós fizemos. A primeira campanha que a gente fez na PSA foi o do Aircross, todo 3D. Isso aqui é uma mistura de HDR com 3D. Isso aqui, HDRI, essa imagem aqui da campanha do 308. Aqui um heliporto em Nova York. Então, 3D, o heliporto aqui, HDR, foto, um monte de composição. Isso aqui é completamente 3D. Um cenário meio alienígena aí do C4 Lounge. Isso aqui é do site do C4 Lounge. Essa foi a única imagem que eu tenho que nós fizemos com o VRED, não fizemos com o 3D Max, porque ele fez um resultado bem legal e a gente decidiu utilizar. Interior, isso aqui é V-Ray. Isso aqui está até no site do V-Ray. Ficou super legal esse interior. Nós trabalhávamos o interior com muito detalhismo, porque, cara, isso aqui vai para a publicidade. Você não vai querer ver uma imagem de um carro pensando que ele é de um jeito, chegar lá e ele é diferente. Então, a fidelidade que tínhamos era
era muito grande, era muito cuidado com os detalhes, com o comportamento correto de material, quais itens realmente existiam. Isso aqui é uma mistura de HDR. Isso aqui é puro 3D, exceto, lógico, as nuvens. Não lógico. Isso aqui é tudo 3D também. A gente tinha nós tínhamos uma coisa muito legal na PSA. Como a gente estava em contato direto com o carro e com a área de marketing, a gente tinha muita liberdade de criação, né? Então, bolar cenas como essa aqui, a gente tinha autonomia e sabíamos também qual era o público-alvo, qual era o propósito do carro. Então, enfim, interiores, o DS3 que eu mostrei aí. Cara, peraí, eu não consigo parar isso aqui. Para! Parei. Bom, é isso, cara. É... Obrigado. Sim, lembrando, vocês receberam um folheto para fazer a avaliação aí. Eu espero que vocês perdoem o PowerPoint, e tenham gostado da apresentação. É legal fazer essa avaliação porque concorre não, viagem para Las Vegas, para o Autodesk University lá em Las Vegas, então é bom, é legal. Enfim, é isso. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Alguém quer saber alguma coisa? Se vocês quiserem dar uma olhada, depois eu tenho um livro aqui com uma parte de imagens do meu portfólio, desses trabalhos todos. Venda impressa é super legal porque você consegue ver melhor. A gente fazia tudo isso em muita resolução, né? O Locomotion, só para explicar, Locomotion é o estúdio que eu abri depois de 4 anos na PSA. Nós dissolvemos a área ali, cada um foi para um lado. E eu montei um estúdio exclusivo de visualização automotiva. O nosso foco e o único foco é esse, trabalhar com visualização automotiva, seja para publicidade, seja também para montadoras. A gente está estudando aí ideias de como fazer parceria para colaborar. Normalmente, os montadores têm uma área de visualização, né, para essa visualização 3D de protótipo que a gente conversou. E, enfim, é isso. Alguma pergunta? Então, no caso da PSA, era muito simples, porque nós estávamos trabalhando do lado dos engenheiros que modelavam. Então, obviamente, a gente trabalhava com o modelo 3D deles, né? Mas muitas vezes modelamos, mesmo com eles ali, até surgiu uma utilidade do Max bem interessante ali dentro, porque esses softwares para modelagem classe A, que é essa superfície com muita precisão e tudo mais, são complexos e trabalhosos de fazer. O Max tem uma flexibilidade de fazer polymodeling muito grande. Então, uma das coisas que nós fazíamos era, em cima de propostas de sketch dos designers, modelar rapidamente em 3D ali para se ter uma ideia de como era, se podia seguir aquela linha para se apresentar para os designers-chefe e isso indo para frente, aí sim passava para a modelagem classe A, que aí é mais trabalhosa, né? Então, nós modelávamos no Max dessa forma, né? E como eu disse também para os elementos que não fossem rígidos, como bancos, pneu, etc, né? Sim, sempre, sempre. Sempre com poligonal, mesh smooth e tudo mais. É, sempre baseando em low poly, né, para daí fazer, ó, uma coisa. Cara, depende. Assim, tinha imagem ali que a gente fazia em 2 horas, coisa assim, e tinha imagem que a gente fazia
2 dias. Depende muito. Principalmente quando botava motion blur, essas coisas todas, né? Ficava pesadíssimo, né? Nós éramos uma equipe pequena, éramos 3 caras, eu e mais 2 caras, e então era um trabalho bem grande de os 3 se virarem ali, cada um com o seu computador, né? Então a gente tentava otimizar ao máximo os renders, né? Muita coisa resolvia na pós. Não, não, não fizemos. Não, na verdade, tudo que a gente fazia era voltado para a publicidade, né? Para o que ia para, principalmente para site, era onde a gente fazia um pouco mais de animação. Nós fizemos umas animações de 360, essas coisas também para a Citroën. Ela tem uma loja na Oscar Freire, que é uma loja concept lá, que tem um menu interativo ali. A gente fez um carro girando, uns carros girando ali para o pessoal poder interagir, ver os modelos diferentes e tudo mais, né? Não utilizávamos na PSA isso, por uma questão principalmente de sigilo. É até por isso que nós criamos o departamento ali dentro. Todos esses arquivos eram confidenciais. O Aircross, por exemplo, quando a gente trabalhou nele, ainda não tinha sido lançado. Na verdade, a primeira imagem que saiu dele, oficial do carro, já era um render nosso, então a gente já estava trabalhando nele um tempo. Então, era uma questão meio complicada você renderizar fora da nossa estrutura. Por outro lado, a PCA tem na França, eles têm uma área grande lá de desenvolvimento, e eles bolaram um render em rede, um sistema próprio deles, né, proprietário, que a gente utilizou um pouco, não sempre, mas normalmente o render era Distribute Bucket Render na rede ali dos computadores, quando podia e tudo mais, né? Sim. Aham. Quando a gente começou a conversar de como que ia fazer esse departamento, existia a possibilidade de usar o Maya também. Mas a gente estava falando de ilustração e eu achei melhor naquele momento apontar para o 3D Max. O Max, principalmente porque a gente decidiu utilizar inicialmente o Mental Ray, até porque o V-Ray era uma possibilidade, mas ele precisava de um investimento que naquele momento não ia estar disponível, então a gente tinha que escolher o software e resolver com ele. Então apontamos para o 3D Max, essa foi a ideia, e utilizamos o Mental Ray, né? Foi um pouco por isso. Mas eu gosto, podia ter sido o Maya. O Maya é excelente também, né? Mas o motivo maior foi esse. E é isso. Mais alguma pergunta? PSA significa Peugeot Société Anonyme. A Peugeot é dona da Citroën desde os anos 80 ali. Então, é o grupo Peugeot e Citroën, as duas marcas. Sim, esse departamento que nós criamos foi dentro da área de design, né? Isso foi uma ideia de um dos engenheiros que tinha visto esse modelo de se ter um departamento de visualização dentro da montadora. É algo muito comum fora do Brasil. Aqui no Brasil tem, mas e eles trabalham mais com visualização para o uso no design, não para a parte de publicidade. Essa coisa de usar essa parte de visualização também para publicidade é algo mais comum, é mais comum na Europa, Estados Unidos também. É isso. Bom, beleza. Valeu.